Urso Sem Curso. Como um desenho tão simples e divertido poderia nos causar emoções tão fortes? Simplesmente Urso Polar. Um personagem que eu simplesmente não me canso de falar sobre por todos os aspectos que o envolvem, relacionados à personalidade, habilidades e principalmente a sua história. O episódio Yuri o Urso é o clássico episódio de alguma série que pode fazer qualquer macho alfa suar os olhos. Enfim, um episódio que dá um super destaque ao melhor urso do trio e que conta o início de sua trajetória até os dias atuais. Curiosamente, o primeiro episódio focado em contar a história de um dos três, desconsiderando o Burrito, que é possível ver pouca coisa do pardo no começo e no fim do episódio. Preparem o ensino e vamos relembrar. O episódio começa no Ártico Russo, mais especificamente na Sibéria, daquele jeito, com uma trilha sonora que já conta como o episódio inteiro vai ser. E o urso polar filhote sozinho tentando se alimentar caçando uma ave, porém sem êxito, o que já deixava óbvio que se passaria antes dele conhecer os outros ursos, já que ele ainda não possuía quase nenhuma habilidade. Bom, ao notar a aproximação de caçadores esses em que um deles apresentava um tipo de manta nas costas, feita com pele de urso, o que parece e pode ser o resto da mãe dele, mostrando que ele já era órfão, e isso também implica que ele pode ter visto a mãe sendo assassinada, já que ele sente tanto medo dos caçadores a longa distância, além dos huskies siberianos ajudando a caçá-lo, que explica sua antipatia com cães no futuro. Correndo para se esconder, ele chega em uma cabana em que é atraído pelo cheiro bom de comida lá dentro, e lá encontra uma panela de sopa, mas antes de poder realizar qualquer ação, nota a chegada do dono da cabana e tenta se esconder, porém é facilmente encontrado, perseguido e quase assassinado, até o velho cair e se machucar. Isso deu muita dó. A sopa parecia tão boa. Ao invés de fugir dali, mostra compaixão e ajuda aquele senhor. Isso é muito curioso, um filhote que provavelmente viu sua mãe sendo assassinada por humanos, sendo caçado por humanos, tentando ajudar um. É muito racionalismo e bondade para um filhote tão novo, que tinha aprendido tão pouco até então, mas enfim. O velho que se denominava Yuri percebe os caçadores do lado de fora, que se mostram respeitosos e até com um pouco de medo do Yuri, mostrando que ele não era um simples sobrevivente. Ao ver e tentar abrir um baú, o Yuri fecha rapidamente e se mostra com raiva, dizendo que isso era coisa dele. Esse baú, mais especificamente o que tem dentro dele, ainda vai mudar o mundo. Fique vendo. Então ele faz um trato com o filhote e promete o deixar ficar desde que ele trabalhe. Então é aí que a melhor e mais importante parte da história começa. Yuri o ensina diversas habilidades, como cozinhar, cortar lenha, ler, escrever, alfabeto russo, tricotar, mecânica, e o urso aos poucos, enquanto vai aprimorando e aperfeiçoando cada vez mais suas habilidades, vai criando uma relação muito forte com o Yuri, não só como de um cão e seu dono, por exemplo, mas também de um filho e um pai. É lindo pensar que um homem solitário e um urso que lutavam pela sobrevivência poderiam suprir a solidão e as perdas familiares um do outro naquele lugar horrível. Mas lembram que eu falei do baú? Então, um certo dia, sozinho na cabana, o urso polar se depara com aquele baú e, tomado pela curiosidade da criança, que ele realmente era, ele decide ver o que tem dentro e encontra uma foto antiga do Yuri e de sua família, que ele guarda rapidamente e tenta disfarçar ao perceber a volta do Yuri. No outro dia, após o Yuri sair, com as habilidades de entalhar que o Yuri deu a ele decide fazer um presente ao Yuri, que se tratava de algo relacionado àquela foto.
aquele cavalinho de madeira que a garotinha da foto segurava, mostrando seu lado amoroso e gratificante em relação à família, que ele também mostra com seus irmãos quando mais velho. Isso achando que o Yuri fosse gostar, mas quando ele entrega o presente, o Yuri se mostra surpreso, se perguntando como ele sabia disso. E após o Urso Polar revelar como, ele fica extremamente furioso. Não sabemos nada em relação ao que o Yuri fez de tão cruel e assustador em relação aos caçadores ou sei lá, mas mostra que todo homem, toda pessoa, por mais fria que seja, isso não foi um trocadilho com o local. Tem algo que o afeta emotivamente e acaba o tornando frágil, ainda mais se tratando que ele era um homem solitário sobrevivendo seus últimos anos de vida num lugar de condições horríveis para um humano. Isso o induz a querer proteger as evidências com todas as forças, para evitar mostrar o lado frágil de sua história. Enfim, após um acidente com um precioso retrato, o Yuri, que já não estava tão contente, perde a cabeça de vez e expulsa o filhote para fora da cabana, totalmente fora de si, querendo proteger uma coisa preciosa que ainda o restava, mas se esquecendo de outra. O ursinho triste acaba caindo em uma armadilha que logo chama os caçadores. O Yuri, já mais calmo, nota e vai ajudar o filhote, e foge com ele até que uma hora o veículo acaba quebrando, os obrigando a ir a pé. Um homem velho e um filhote de urso contra diversos caçadores e vários cães mostra a relação que os dois criaram ao passar do tempo, e que o Yuri seria capaz de dar a sua própria vida pela do filhote. Mas uma hora eles ficaram encurralados e, ao invés de lutar, o Yuri decide mandar o filhote para o outro lado do oceano. De fato, a melhor decisão para proteger o filhote naquela situação, já que ele não tinha a menor chance. Já totalmente distante do outro local, o urso polar, que ficou com o machado do seu dono, se mostra muito triste ao perder seu segundo pai, que também se mostra emotivo e guarda seu último presente ao lado do retrato. Pelo menos cada um tem algo para se lembrar do outro e recordar todos os momentos bons e os laços que criaram em meio às condições ruins do lugar. Uma das cenas mais tristes que eu já vi em animações. Ainda mais parando para pensar na relação de pai e filho dos dois, mas que, lamentavelmente, a separação foi necessária. Assim o episódio acaba, mas a incrível jornada do urso polar começa por aqui. Bom, na minha opinião, facilmente o episódio mais completo de Urso Sem Curso. Isso relacionado à ação, emoção, tragédias e basicamente tudo que um filme da Pixar poderia oferecer em 11 minutos. Tudo bem explicado, até as situações mais implícitas, que obviamente ficaram mais escondidas justamente para gerar teorias, mas enfim. Um episódio incrível, porém diferente do que estávamos acostumados a ver no desenho animado. Até porque não envolve comédia ou os outros ursos pela primeira vez. E mostra a origem e a história por trás de um personagem sério, deixando claro os acontecimentos que geraram a forte personalidade dele, que já estávamos acostumados a ver. E falando também do Yuri, ele já mostrava um comportamento meio explosivo, já que se irritava tão facilmente, além de claramente tentar esconder seus sentimentos tristes e a falta que sente de sua filha Yana e de sua família, preferindo esquecê-los. Não se sabe os motivos que o levaram a se separar da família, mas é mostrado pelas habilidades e seu temperamento que ele não era uma pessoa tão comum. Pode ter se metido em alguma confusão em outro lugar, assim tendo que fugir e deixar a família, ou por lá mesmo, e ter sido abandonado pela esposa e pela filha. Enfim, alguma situação nada agradável que o deixou solitário e fez com que sua personalidade mudasse friamente. Alguns já me perguntaram se ele estaria vivo nos dias atuais da série, mas sinceramente duvido que estivesse.
Como eu já falei, ele sobrevivia em um lugar com condições ruins, além de ter inimigos e uma idade mais avançada. Então acho mais provável que ele tenha morrido de causas naturais, e um reencontro entre os três seria impossível. Algumas coisas por trás do episódio para encerrar o vídeo. Embora ele não fale nesse episódio, sua voz infantil é mostrada em algumas partes. E na versão original, é feita pelo mesmo dublador que faz a voz infantil do Panda. O livro que o Yuri está lendo nessa cena é intitulado como Guerra e Paz, de Lev Tolstói, que, por sinal, já foi visto o Urso Polar lendo outro livro que era uma paródia desse. Isso no episódio seguinte, Noites Polares. Além de um pequeno erro, como o curativo da perna do Yuri sumindo e reaparecendo de uma cena para outra, na primeira cena do baú. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado da análise do episódio mais sério e com certeza um dos melhores desse desenho animado. Se quiserem sugerir outro episódio de Urso Sem Curso ou de outro desenho para analisar, fiquem à vontade. É isso, valeu!